Paulo, que já tinha dito que o espírito do filho da iniquidade, do homem da iniquidade, como ele chama aqui, João chama de anticristo, e ele chama de homem da iniquidade, mas é o mesmo personagem, e ele diz que há um poder que o detém, diz no verso 6, para que ele só se manifeste em ocasião própria, no tempo próprio, não antes disso. Mas João nos advertiu de que estavam no mundo, nos dias dele, uma quantidade enorme já de anticristos. E ele diz que essas pessoas, ele as encontrava dentro da comunidade da fé. Dentro da comunidade da fé. Ele não estava falando de gente fora. João, na primeira epístola, e em todas as alusões dele, está falando de gente que ele diz eram dos nossos, saíram do nosso meio e foram se tornando seres do engano, seres do não evangelho, até do anti-evangelho, e foram divulgando isso. E uma quantidade grande de pessoas, João diz nos dias dele, no primeiro século, uma quantidade grande de pessoas prefere essa semelhança que não é, prefere essa coisa que parece, mas não é, que usa o nome de Jesus, que usa as expressões do Evangelho, mas não é, nega os fundamentos, as essências, cria uma casca grossa, tosca, rude, com slogans, com clichês, com nomes, com nomenclaturas do Evangelho, só que não. Parece, mas não é Evangelho de Jesus. E João disse, já estão entre nós. Você imagina, isso foi no primeiro século. Hoje a gente está aqui, 17 séculos depois daquilo, 20 séculos depois daquilo. E o que acontece? A acumulação de anticristos, de homens e mulheres da iniquidade espalhados pela terra, no meio cristão, porque a apostasia, como eu disse a vocês, é algo cristão. A apostasia não acontece no Senado romano, não é a apostasia no parlamento inglês, não é a apostasia no Capitólio americano, é a apostasia que vem, antes de tudo, dos núcleos, chamados núcleos da fé, de preservação, de ensino, de pedagogia do Evangelho. É nesse ambiente que João denunciou, no ambiente da comunidade da fé. Ele disse, vocês não veem os homens de iniquidade que estão aí no meio de vocês? Ele chega a mencionar um deles, chamado Diótrefes, que não deixava o evangelho chegar na mente, nem na percepção de ninguém naquela comunidade. Ele barrava, ele pegava, ele distorcia, ele impedia. Isso era no berçário da apostasia. Agora, hoje a gente está num covil de apostasia, num tártaros de apostasia infernosa, cercando a comunidade da fé no mundo inteiro, em todos os lugares. Aonde tem declaração cristã de fé, tem gente, pouca gente santa, limpa, justa, piedosa, amorosa, compassiva. São os poucos que não dobraram os joelhos a Baal.
mas a grande maioria segue no fluxo da loucura, sem nenhum espírito bereano, que em Atos diz que era aquele grupo, aquela cidade, aquelas pessoas que liam nas Escrituras do Velho Testamento se o que os apóstolos diziam sobre o cumprimento delas em Jesus fazia sentido. Por isso eles são elogiados, porque nunca foram enganados. Tinham o parâmetro e não o abandonaram. O parâmetro era ver se Jesus era o cumprimento daquelas promessas, e eles concluíram que era. E, portanto, mantiveram-se firmes. Mas a grande maioria está acostumada a crer no mágico, no bruxo, no feiticeiro, no guruzão, em qualquer outra coisa, e não checa. Paulo fala aqui nas tradições, porque eles não tinham texto escrito, eles só tinham mensagem oral, como eu faço questão de reprisar, de repetir. Tinha que ser mantida uma oralidade limpa, contínua, ortodoxa, no sentido de continuar em linha reta, a mesma consciência, o mesmo ensino. Se eles tivessem já os 4 evangelhos, Paulo iria dizer para eles se manterem nas fronteiras dos evangelhos. Como eles não tinham nada, só a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, não tinha escritura do Novo Testamento nenhuma, nem Paulo imaginava que aquela carta seria considerada uma escritura a ser lida em pé de igualdade com Isaías, Jeremias e os profetas do Velho Testamento. Ele só diz: mantenham a oralidade, a tradição oral intacta, conforme Jesus falou e conforme foi repetido e conforme eu entreguei a vocês. Com todo cuidado, mantenham. Mas a maioria simplesmente ia conforme a manifestação da última euforia, da última moda, do último mover, da última invenção, do último entretenimento gospel, que eram trazidos por esses homens de iniquidade, porque desviavam o caminho não só da verdade, mas ensinavam essas pessoas a colocarem o pé no engano, e a viverem de engano em engano, e a se viciarem, se condicionarem, se alimentarem da mentira, até que a mente entra num estado reprovável e frequentemente não sabe mais voltar.